Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Jordano Jardim, sou graduando de Nutrição e Educação Física na Faculdade de Sojipa. Essa aqui é a cadeira de Informática Aplicada à Saúde, no qual eu vou trazer um trabalho que é um tutorial de como usar o PubMed. Aqui, mais seguindo para o índice, eu mostro para vocês a introdução, o que é e por que usar, como acessar o PubMed, como acessar a barra de pesquisa, como digitar na própria barra de pesquisa, como pesquisar, como usar as palavras-chave, como achar os filtros e também aplicá-los, como visualizar o artigo, seja desde a parte do resumo, onde a gente vai ter informações mais iniciais do artigo, o nome do artigo, o autor, a data de publicação e outras características, bem como acessar o artigo completo, seja ele baixando ou acessando de maneira online. Seguindo então para o nosso índice, eu também vou mostrar para vocês como criar uma conta no PubMed, como salvar os artigos nessa conta que foi criada e também como exportar esses artigos que a gente salvou para plataformas adjacentes. Também vou ensinar para vocês como usar os operadores booleanos, que são caracteres, são palavras and, or e not, que são usadas para refinar a nossa busca de maneira mais eficiente. Também vou mostrar para vocês o tópico da pesquisa avançada. E por último eu mostro como exportar os artigos e, se necessário, as referências. Bom, então começando para a nossa introdução, o que é o PubMed? O PubMed, na verdade, ele é uma base de dados, ou um motor de busca. E o que é uma base de dados? Uma base de dados, ela é um lugar na internet, um lugar online, onde estão concentrados vários artigos de várias modalidades, seja medicina, seja esportes, enfim. O PubMed ele é uma base de dados ampla, assim como a gente vai ler aqui. Ele é uma plataforma online desenvolvida e mantida pela National Library of Medicine, dos Estados Unidos, que faz parte dos Institutos Nacionais de Saúde. Ele é um banco de dados que contém milhões de referências bibliográficas de artigos científicos, principalmente nas áreas da medicina, das ciências da saúde, biologia, bioquímica, genética, enfermagem e psicologia. Aqui, seguindo pela nossa introdução, a gente vê que o PubMed ele é uma plataforma diferenciada. As características principais do porquê usar o PubMed. Ele é gratuito, ou seja, qualquer pessoa pode usar o PubMed para buscar qualquer artigo de maneira gratuita. Não é necessário nenhuma assinatura e nenhum pagamento para acessar o site. Ele é uma base de dados centralizada, o que significa que ele agrega informações de várias revistas científicas e repositórios. Então, é nesse ponto que eu queria chegar. O PubMed ele é uma base de dados diferenciada. Por quê? Porque geralmente o que vai estar nas outras bases de dados, com certeza vai estar no PubMed. Então, se tu tiver que pesquisar pela primeira procura, vá primeiro no PubMed, porque é muito provável que o que esteja nas outras bases de dados vai estar no PubMed. E também o PubMed tem um sistema de busca avançado que permite usar filtros, operadores booleanos e estratégias específicas para encontrar as informações detalhadas, assim como eu disse para vocês lá no índice. Então, ainda na introdução, como que a gente acessa o PubMed? Na verdade, para acessar o PubMed, a gente basta abrir o nosso navegador que a gente usa, seja o navegador que você costuma usar, e você vai digitar este link aqui, que é o link do site do PubMed, tá? Você vai jogar lá no seu navegador, na barra de pesquisa, vai digitar esse link, ou simplesmente digitar PubMed, e o primeiro link que aparecer provavelmente vai ser a página inicial dele, e você consegue acessar de maneira direta, sem precisar digitar o link. E aqui a gente pode ver como é que é a página inicial do PubMed assim que a gente digita e entra no site. Ó. A gente vai ter aqui, como a gente disse lá, a barra de pesquisa. Ainda na introdução, como é que a gente faz uma pesquisa básica? E o que seria uma pesquisa básica? É basicamente pegar um assunto que tu gostaria de pesquisar, um artigo, enfim, tanto faz, digitar ali na barra de pesquisa e procurar. Então, como diz aqui, na página inicial do PubMed, você verá uma barra de pesquisa e no topo da página, que estará no topo da página, onde faremos a busca do artigo. Como disse para vocês, você vai digitar nessa barra de pesquisa aqui, depois vai apertar tanto Enter quanto Search. A gente vai ver aqui nesse próximo slide. E como pesquisar? Como usar as palavras-chave? E o que são as palavras-chave? As palavras-chave são, por exemplo, aqui eu coloquei diabetes tipo 2. Está escrito em inglês, mas ele também vai achar em português, mas é padrão ouro a gente procurar em inglês, mas não tem problema procurar em português. Aqui na barra de pesquisa, a gente vai digitar os termos relacionados ao seu interesse. No meu caso, eu trouxe de exemplo para vocês, aqui o meu exemplo é o diabetes tipo 2. Então, nada mais até intuitivo do que pesquisar diabetes tipo 2. Você vai pesquisar o seu termo de interesse, os termos relacionados ao seu interesse. Por exemplo, se você busca artigos sobre diabetes tipo 2, basta digitar, seja em inglês ou português. E como filtrar? E como eu disse para vocês, o que são os filtros? Eles são maneiras da gente achar o tema do nosso artigo, artigos relacionados ao nosso tema, de maneira mais eficiente, filtrando tanto a data de publicação, quanto tempo esse artigo existe, se esse artigo já foi publicado há mais de 5 anos, há mais de 1 ano, há mais de 10 anos. A gente também consegue achar com outros filtros adicionais, mas aqui eu vou mostrar para vocês mais especificamente quais são os filtros. Ó, os filtros mais comuns que a gente usa para achar um artigo são o ano de publicação, que está aqui, ó, como eu mostrei para vocês, o ano de publicação. Para procurar artigos mais recentes ou de uma faixa de anos específicos, a gente consegue filtrar esses artigos para procurar um artigo que seja da faixa que tu gostaria de procurar. O tipo do artigo, a gente pode filtrar por publicação,
pelo tipo de publicação, na verdade, né? Seja revisões, ensaios clínicos ou meta-análises, tudo isso a gente consegue filtrar. A gente pode filtrar os idiomas do artigo. Se você gostaria de achar um artigo que tenha um idioma específico, você pode filtrar e pode colocar para achar somente os artigos no idioma que você selecionou. Aqui a gente vê que dá também para achar artigos que tenham um texto completo disponível, porque assim, nem todos os artigos no PubMed vão ser de livre acesso ao artigo completo. Tem alguns artigos que são publicados em revistas que tu pode acabar sendo direcionado para essa revista e aí pagar pelo acesso ou pagar pelo próprio PubMed, enfim, eles não são gratuitos. Então, tu tem como filtrar esses artigos para achar somente artigos que tenham os textos completos disponíveis. Ou seja, você pode selecionar o Free Full Text, que é aqui assim, ó, bem, tu vai achar bem nessa parte de Text Availability. E aí tu vai conseguir acessar só os artigos daquele tema que tu procurou que sejam disponíveis para ler o texto completo. A gente tem como separar também por faixa etária, que permite filtrar os artigos que tratam de uma faixa etária específica, como adulto, idoso. E a gente também, por último, pode filtrar como gênero. Permite filtrar artigos que tratam de um gênero específico, como masculino, feminino ou outros. Aqui falando mais sobre como visualizar o artigo, como ler o artigo. Quando você encontrar o seu artigo, clique sobre o título dele para acessar a página do artigo. O que vai acontecer? Tu vai pesquisar o teu artigo, vai aparecer vários ali, e o artigo que for do teu interesse, tu vai clicar em cima dele e tu vai acabar saindo nesta página aqui, ó, que eu mostrei pra vocês. Onde vai ter o título, os autores, o resumo, palavras-chave, enfim. E na página do artigo você verá um resumo, ou chamado de abstract, onde são apresentados os objetivos, métodos, resultados e conclusões do artigo. É basicamente um resumo do que a gente vai encontrar dentro do artigo. Aqui ainda em visualizar o artigo, acessar e baixar o artigo completo. Como que a gente vai fazer isso? Aqui a gente já viu o resumo, viu que o artigo nos interessou, é do nosso interesse ler esse artigo completo, então a gente vai vir aqui, em muitos casos vai aparecer um link completo, um link para tu acessar o artigo completo. E caso ele esteja disponível gratuitamente, como eu disse para vocês, tem a possibilidade de ele não ser gratuito, ele ser um artigo pago, vai aparecer este link aqui, ó. Link para o texto completo, no qual tu vai clicar e ele vai te redirecionar para onde o artigo foi publicado ou vai até baixar automaticamente o PDF do artigo completo. Se o texto completo não for gratuito, tu pode ser direcionado para uma página de jornal ou revista onde o artigo foi publicado, como eu disse para vocês. Nem todo artigo ele é gratuito. No momento que tu clica em ver o texto completo e ele não for gratuito, ou ele vai te jogar para o lugar onde ele foi publicado ou alguma outra plataforma que esteja vendendo, entre aspas, o acesso a esse curso. Desculpa, esse artigo. Ou tem a possibilidade também de tu ser direcionado para uma assinatura, no qual tu vai assinar uma revista ou outra plataforma do gênero para acessar esse artigo e alguns outros. Aqui a gente vai falar sobre como criar uma conta e como salvar artigos nessa conta que a gente criou. Primeiro, como criar uma conta no PubMed? No canto superior direito da página, vai estar mais ou menos aqui assim, tu vai encontrar em Create an NCBI account para registrar-se. Mas na verdade, se o teu navegador tiver a tradução automática, já vai estar tudo em português. Mas se não, tu vai acessar o artigo em inglês e não tem problema. Desculpa, vai acessar a plataforma em inglês e não tem problema, porque tu pode simplesmente clicar com o botão direito depois e traduzir a página inteira. Após criar sua conta, você vai poder clicar em Send To para enviar para algum clipboard, que é a prancheta, que é o lugar onde esse artigo vai ficar guardadinho para tu ler em algum outro momento. Tu vai conseguir guardar esse artigo para ele ficar em espera para depois tu ter uma leitura. E aqui, ó, mais especificamente como a gente vai criar a conta, tá? Se tu já tiver uma conta no PubMed, tu vai simplesmente apertar em conectar-se, vai digitar o teu e-mail e a tua senha, ou a tua outra forma de acesso. Ou, se tu não tiver uma conta, tu vai clicar em inscrever-se, vai te registrar. Tu vai colocar o teu e-mail, uma senha que tu mesmo vai criar para esse acesso, ou tu pode acessar automaticamente por acesso por outras contas. Seja uma conta do Google, uma conta da Microsoft ou outras contas como estão aqui. Eu, particularmente, acesso com a minha conta do Google. Eu acho muito mais prático e eu consigo acessar quase que automaticamente. Eu clico aqui em conta do Google e entra a minha conta do Google como se fosse a minha conta do PubMed. Então é bem mais tranquilo do que criar uma conta e ter que, toda hora quando tu vai te conectar, digitar o teu e-mail e depois colocar a tua senha. Eu acho mais prático, particularmente. Ainda em criando uma conta e salvando artigos, ó. Quando a gente cria essa conta, após criar ela, né, e tu gostaria de enviar para a prancheta, como eu também disse ali, que permite também salvar temporariamente os artigos para consultá-lo posteriormente, como que tu vai fazer isso, tá? Tu vai clicar em Send To, e aí tu vai conseguir enviar lá para a prancheta, aqui, ó. Aqui falando sobre dicas avançadas, especificamente sobre os operadores booleanos. E o que são os operadores booleanos? É um nome diferente. Os operadores booleanos, como eu disse para vocês, eles são termos que se usam para refinar a nossa busca.
Por exemplo, aqui, ó, para refinar ainda mais sua pesquisa, você pode usar os operadores booleanos como AND, que vai servir para combinar dois termos. Por exemplo, aqui eu quero procurar um artigo sobre pessoas com diabetes, tá? Mas ao mesmo tempo eu quero procurar um artigo que tenha pessoas com diabetes e obesidade. Então o que eu vou fazer? Vou colocar diabetes and obesidade, que vai juntar os dois termos e vai pesquisar, e tu vai achar artigos que tenham essas duas comorbidades dentro do artigo, é uma maneira de pesquisa. Aqui a gente pode usar o OR também, que é para incluir artigos que contenham um ou outro termo. Ó, quando tu usa o OR, tu vai achar artigos sobre diabetes ou sobre obesidade. Ele vai fazer uma pesquisa dupla, na verdade. Tu vai achar artigos que falam de diabetes ou de obesidade. Aqui a gente usa para juntar os termos, aqui a gente usa para pesquisar ou desse termo, que vai estar à esquerda, ou da direita. Aqui também a gente vai, como eu disse para vocês, tem o NOT, que ele vai ser usado para excluir termos da pesquisa. Por exemplo, eu quero pesquisar um artigo que seja diabetes tipo 2. Então, eu posso tanto digitar diabetes tipo 2, quanto diabetes, e depois NOT, e tipo 1. Por quê? Porque existem dois tipos de diabetes e eu quero pesquisar especificamente sobre o diabetes tipo 2. Então eu vou usar um NOT, logo após eu vou colocar o tipo 1, que é o que eu não quero que apareça, tá? Aqui falando sobre como exportar o artigo e também como exportar as referências. Como que a gente vai exportar? Se você precisa usar as referências para um trabalho acadêmico, o PubMed permite exportar as citações para ferramentas de gestão de referências. O que isso significa? Se tu precisar das referências desse artigo, que for dentro desse artigo, tu pode fazer isso de maneira isolada, não precisa ir lá dentro do artigo, puxar as referências, tu pode simplesmente exportar elas de maneira isolada. Na página do artigo, clique em Send To e escolha Citation Manager, que é aqui, ó. A gente vai clicar nesse botãozinho que vai estar escrito Send To e vai clicar depois em Citation Manager. Para exportar as referências bibliográficas em formatos... Aliás, ele vai exportar as referências bibliográficas em formatos como esses formatos que estão aqui, tá? Bom, pessoal, terminamos por aqui o nosso tutorial de como acessar o PubMed, que é uma base de dados extremamente útil, importante, é uma das bases de dados mais importantes que temos para acessar. Ela é uma base de dados centralizada, como eu disse para vocês, tudo que provavelmente tu vai achar em outras bases de dados vai haver no PubMed, então é muito importante saber usar os caracteres específicos, como os operadores booleanos, para ter uma busca mais refinada. É muito importante também saber que a gente pode salvar um artigo para depois ler na nossa própria conta do PubMed, e é muito bom saber também que a gente pode achar referências, porque às vezes quando a gente quer fazer um trabalho científico, uma apresentação, uma revisão sistemática, a gente precisa das referências dos artigos que a gente leu. Então é muito interessante saber que a gente pode retirar elas de maneira isolada sem ter que ir uma por uma dentro da leitura do artigo. Então esse foi o meu tutorial de como acessar o PubMed. Eu espero que tenha sanado algumas dúvidas, seja de quem já sabe usar o PubMed, ou também tenha sido didático para as pessoas que ainda não usam, que têm curiosidade de como acessar essa base de dados. E é isso. Muito obrigado por assistir esse vídeo.